E aí galera, aqui é o Renato da Hagtronics e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a utilizar a memória EEPROM do microcontrolador PIC. Então a gente vai aprender a salvar variáveis inteiras, variáveis char, variáveis long int, que são variáveis inteiras de 16 bits e de 32 bits, e também variáveis float, que são números decimais. 0,25, por exemplo, 0,03. Então, cada uma desses tipos de variáveis tem as conversões que a gente precisa fazer para que a gente consiga salvar esses dados na memória EEPROM. Para iniciar, então, eu vou vir aqui no datasheet do nosso PIC 16F877A e vou mostrar algumas informações referentes à memória EEPROM. Então, a gente pode ver aqui que a memória EEPROM a gente pode fazer 1 milhão de escritas e apagar também. A gente pode escrever e apagar na memória EEPROM 1 milhão de vezes. Então essa EEPROM ela tem uma vida útil. É bastante coisa, né? Dependendo da utilidade, de como você vai utilizar. Mas sabendo utilizar, dá para salvar bastante dado aí na nossa memória EEPROM. Então, descendo aqui, a gente pode ver que a gente tem 256 bytes reservados para EEPROM. Então a gente sabe que 1 byte são 8 bits. Como o nosso microcontrolador é de 8 bits, então a gente tem 256 endereços nos quais a gente pode salvar na memória EEPROM. Então eu vou vir aqui no Excel, eu fiz uma tabela representando a memória EEPROM do PIC. Então, ó, o PIC nosso, lá dentro dele, basicamente tem isso aqui lá, ó, endereços de memória, no qual a gente vai salvando, sendo que cada quadradinho desses aqui representa 8 bits. Então aqui é 8 bits, ou seja, 1 byte, aqui é outro byte, outro byte, outro byte. Então a memória EEPROM são 256 quadradinhos desse, que a gente pode salvar dados, e cada quadradinho desse a gente pode salvar até 8 bits, ou seja, até 255 valores decimais, né? Então de 0 a 255. E se a variável for maior do que 255, a gente tem que usar dois endereços. Então, que são 16 bits. Então, eu vou ensinar como a gente utiliza dois endereços para salvar uma variável também. Então, para começar, eu vou iniciar com variáveis inteiras, que são variáveis int. Variáveis inteiras, elas são variáveis de 8 bits. Então, a gente pode salvar valores nelas até 255. Então, cada variável inteira a gente pode colocar dentro de um quadradinho aqui, certinho. Então, por exemplo, eu quero ter uma variável lá, horas, por exemplo, que eu não posso perder. Então, são 18 horas e 20 minutos. Então, eu quero salvar a cada uma hora, eu quero salvar essa hora. Que horas são? Então, vamos supor que daqui uma hora seja 3 horas da tarde, eu quero salvar aqui. Então, no endereço 1 eu vou colocar 3 e no endereço 2 eu vou colocar os minutos, pode ser 00. Então, 3 e 00. Depois, quando eu quiser ler esse valor, eu vou lá e leio o endereço 1 e salvo em horas, e leio o endereço 2 e salvo em minutos, e eu recupero esse dado. Então, vamos fazer isso aqui no nosso compilador CCS. Então, já estou aqui, né, com o código todo configurado já, LCD já configurado, e dois botões aqui, ó, que são os botões de entrada. São os mesmos botões que a gente utilizou na entrada digital. Então, eu coloquei o nome dele de up e down, que é o up é o D1 e o down é o D2. Aqui está o nosso settrees, também já configurado, LCD init. Coloquei aqui um loading para testar o LCD. Então aqui agora, no while, vamos fazer o seguinte. Quando eu pressionar o botão input up, então quando eu pressionar o botão up,
Então eu vou criar uma variável aqui inteira, que ó, já está criada aqui, ó, inteira cont, chamada cont. Então eu vou incrementar ela em um valor, em uma unidade, toda vez que eu pressionar o botão up. Então eu vou dar um delay de 200 milissegundos, né, para a gente não ter o loop entrando várias vezes ali no if. E depois disso eu vou salvar o valor dessa variável cont na EPROM. Então a gente utiliza write EPROM. Então a gente pode vir aqui nesse ponto de interrogação index, a gente pode procurar aqui as funções no CCS. Então a gente vem aqui, ó, write EPROM. Então a gente tem aqui a função, como é que utiliza ela, e tem aqui embaixo tem exemplos. Então tá aqui, ó. Eu vou salvar ela no, então abre parênteses, coloca o endereço que você quer salvar, vírgula, qual valor que você quer salvar. Então aqui eu vou salvar no endereço 1, vou colocar 0x01 em hexadecimal. Sempre que você for utilizar um valor numérico na programação de um microcontrolador, se você utilizar em hexadecimal, você facilita o trabalho para o microcontrolador, porque ele não vai precisar converter esse número, porque o microcontrolador ele trabalha em hexadecimal, a memória dele. Então você facilita para ele. O valor que eu vou utilizar, que eu vou salvar, é o cont, variável cont. Então agora a gente vem aqui e deixa assim. E agora eu vou criar um outro loop, else if. Se a gente pressionar o botão down, que é o botão para baixo, então a gente decrementa um valor na variável cont, dá um delay de 200, salva na EPROM também, 0x01,cont. E agora aqui de fora dos loops if, a gente vai printar no LCD o valor de cont, da variável cont. Então a gente põe aqui, ó, contagem igual a %u, vírgula cont. Só que aqui antes eu vou colocar um LCD go to xy, vou pôr 1,1 para sempre escrever no mesmo endereço lá no display. Então o que falta aqui agora? Toda vez que a gente pressionar o botão, a gente vai salvar o valor na EPROM. Só que quando eu desligar o PIC e ligar de novo, eu preciso ler esse valor que está salvo. Então eu vou vir aqui, ó, colocar cont igual a read EPROM e o endereço que eu quero ler. E vou jogar esse valor lido na variável cont. Então na primeira vez que eu ligar o PIC depois de gravar ele vai ler o valor FF, porque já inicia com FF. Depois que eu pressionar o botão e for salvando, eu desligo o PIC e ligo, vocês vão ver que ele já vai começar a gravar o último valor que eu salvei na variável cont. Então, pessoal, eu já estou aqui com o meu hardware montado, meu LCD, meu PIC, e eu já gravei aquele código que a gente acabou de fazer, eu já gravei no PIC. Então eu vou ligar aqui, vocês podem ver lá, load, contagem 40. Já iniciou em 40 porque eu já havia ligado ele aqui antes. Então a gente pode ver, ó, eu aperto o botão up, ele incrementa, eu aperto o down, ele decrementa. Então lá, vou colocar aqui 48. Pronto. Então agora eu vou desligar o PIC, ó, vou desenergizar ele todo. Quando eu ligar de novo, vocês vão ver que ele vai continuar no valor que estava antes, 48. Então a gente pode ver aí a EPROM funcionando. Cada vez que eu aperto o botão, eu estou salvando dados. Então lembrar que a gente tem apenas 1 milhão de vezes, né, que a gente pode salvar na EPROM. Então eu posso apertar apenas 1 milhão de vezes aqui no botão. A gente pode ver aí de novo, ó, nossa EPROM funcionando, salvando o dado e iniciando o mesmo valor.
Então, eu incrementei aqui o valor da nossa variável até 252 e eu vou incrementar até passar de 255. Ó, vocês vão ver que a partir de 255, nossa variável zera e vai para e começa a contagem do zero de novo, porque a nossa variável é inteira de 8 bits. Então, olha lá, ó. Toda vez que ela chega em 255, ela zera. E se descer de zero, ela volta para 255. Então, é uma variável de 8 bits. Então, fica aquela dúvida, né? E se eu precisar de uma variável maior do que 255? Por exemplo, precisar fazer uma contagem de segundos, no qual eu vou ter ali até 50 mil segundos, por exemplo. E eu preciso salvar esse valor na EEPROM, como que a gente faz? Então é o seguinte, acima de 255 até para me pegar dois endereços aqui, eu vou ter 16 bits. Se eu vim aqui na calculadora e fazer 2 elevado a 16, a gente vai ter 65.536. Então vou anotar esse valor aqui, ó, 65.536. Então a gente pode contar de 0 até 65.536 com dois endereços. Se eu pegar três endereços, eu vou ter 24 bits. Então 24 bits, eu vou poder contar 2 elevado a 24. Vou poder contar até 16 milhões 777.216. Então 16 milhões 777.216. Então, ó, três endereços, eu posso contar até 16 milhões 777 mil. Então, você tem que saber qual é a sua variável, até quanto você vai precisar fazer essa contagem, para saber quantos endereços a gente vai precisar alocar, reservar para essa variável. Então, se a gente vier aqui na apostila do CCS, a gente consegue ver aqui, ó, as variáveis e quantos bits são reservados para cada uma, né? Qual o tamanho de cada variável. Então, variável int são 8 bits, signed int 8 bits também, long 16 bits, então você pode contar até 65.536 com uma variável long, float são 32 bits e int 32 bits. Então, se a gente fizer aqui 32 bits, vai dar muita coisa. 2 elevado a 32 vão ser 4 bilhões. 4 bilhões. A gente vai poder contar com uma variável de 32 bits. Mas vamos supor aqui, vamos fazer um exemplo com uma variável de até 16 bits. Então vamos supor que eu quero salvar o valor 42.546 na minha EEPROM. 42.536. O que eu vou precisar fazer? Primeiramente, eu sei que vou precisar de 16 bits. Então eu vou reservar aqui dois endereços do main EEPROM para salvar essa variável. O endereço 1 é os bits mais significativos, então são os 8 bits maiores. E o endereço 2 são os bits menos significativos, que são os 8 menores. Então, a primeira coisa que a gente faz é pegar o valor que a gente quer salvar, 42.536, 546, e dividir por 256. Então, o valor que der essa conta, a gente vai pegar apenas o valor inteiro dela, 166 aqui, ó. A gente não pega depois da vírgula. Então a gente tem 166. E agora a gente pega a variável de novo que a gente quer salvar. Então é igual, deixa eu pôr aqui em geral, 42.546, e a gente subtrai de 166, que é o valor que a gente achou aqui, vezes 256, que são 8 bits. A gente achou 50.
Então, esses dois valores aqui, ó, 166 e 50, são os valores que a gente vai salvar lá, ó. Então, 166 é o mais significativo e 50 é o menos significativo. Então, esses dois valores significam 42.546. Mas como que significa isso? Quando a gente salvar esse valor aqui, só a gente lê de novo esse valor. Quando a gente lê esses valores, a gente pega o 166, multiplica ele por 256 e soma com o outro, 50. Olha lá quanto que deu, 42.546. Então, é assim que a gente faz. A gente divide em 256 partes, o primeiro, e o resto a gente salva no segundo. Então, vamos ver lá no CCS como fazer isso. Então, aqui no compilador CCS, a gente vai vir aqui, primeira coisa, a gente vai trocar a variável int por long. Só colocar long aqui, que ela já é uma variável de 16 bits. Vai ser o mesmo nome, conte. Agora, a gente vai apagar essa leitura aqui que a gente fez, que vai ficar diferente. E aqui agora, ó, quando a gente pressionar o botão, a gente vai incrementar a conte. Só que agora, antes de salvar na EPROM, a gente precisa fazer as conversões. Então a gente vou criar mais duas variáveis que vão chamar int x e y. Então a gente vai vir aqui e vai pôr x igual a conte dividido por 256. Como o x é uma variável inteira, ele vai pegar apenas a parte inteira dela. Depois da vírgula ele não pega. Então já tá, é o que a gente precisa. E o y vai ser conte menos x vezes 256. Então pronto, a gente já tem aqui, ó, nossa conversão feita. Agora a gente salva no endereço 1, a gente salva o valor de x. E no endereço 2, a gente salva o valor de y. E pronto. Agora a gente já está salvando certo na EPROM. Então vou copiar isso aqui e colocar aqui embaixo a mesma coisa. Tem que colocar isso aqui também. Então pronto. Aí agora, o que a gente faz? Na leitura de dados, a gente vai fazer a mesma coisa. O x vai ser igual a read EPROM endereço 1 e o y vai ler a EPROM o endereço 2. Aí agora a gente vai salvar o conte, a variável conte vai ser x vezes 256 mais y. Então pronto, a gente já tem nossa leitura aqui sendo feita. E vai printar, a gente precisa mudar aqui o u, ó, não é u mais, a gente vem aqui na apostila e vê, variável long, a gente utiliza aqui, ó, lu, então tem que pôr um L aqui. Então vou compilar o código e vamos testar para ver se está funcionando lá no display. Eu esqueci aqui, ó, de colocar esse para apagar o display toda vez que eu pressionar o botão, para a gente não ter problema na hora de printar o valor na LCD. Então é só vir aqui e consertar isso. Mais uma coisa errada aqui, o endereço. Tem que mudar para 2 aqui embaixo. Como eu dei Ctrl C, Ctrl V, eu deixei 1 e 1 nos dois. Então pessoal, aqui no protoboard de novo, eu já gravei o código. Vou ligar aqui. A gente pode ver lá, a contagem 65.532. Então eu vou diminuir o valor, ó, 65.525. Vou desligar e ligar o PIC de novo. Vamos ver se esse valor vai estar igual. Então lá, 65.525. Então tá salvando certo aí nossa variável
long int. Então, para vocês verem que ela é long int, se eu passar de 65.535, ela zera. Foi para zero, tá vendo? Então, lá, vou deixar agora o valor de 4. Vou desligar e ligar. Continuo 4 salvo. Então, ela salva qualquer valor, desde 0 até 65.535, naqueles dois endereços lá. Então, aqueles dois endereços a gente reservou eles para salvar essa variável na EPROM. Então tá aí, pessoal, mais uma vez, ó, vamos fazer o teste. 65.516. Então tá aí, funcionando legal. Agora, se a gente quiser salvar uma variável maior do que 65.535, vou ensinar como faz. Ó. Vamos supor que eu quero gravar, vou escrever aqui embaixo, uma variável que tem o valor de 86 mil, por exemplo. Ele não caberia em 2 bytes. Eu teria que reservar 3 endereços na EPROM para salvar esse valor de 86 mil, que ele é maior do que 65.535. Então, para a gente fazer isso aqui agora, a gente vai ter que fazer algumas mudanças aqui. Primeira coisa aqui, vamos então mudar a nossa variável cont de long, porque long são 16 bits. Então a gente quer agora 3 endereços, são 24 bits. Só que não existe variável de 24 bits, como a gente pode ver aqui. Ó. Existe apenas de 16 e depois 32. Então a gente vai ter que criar uma de 32 bits. E eu vou criar ela signedInt. Depois eu explico por que eu vou criar ela signedInt 32. Então, pronto. Então está aqui nossa variável cont de 32 bits. Agora eu vou fazer as conversões aqui. Ó. Então, primeira coisa, o x, a gente vai ter que pegar a variável cont e dividir ela por 65.536, que são 2 elevado a 16. Depois, a variável y, a gente vai pegar cont e subtrair x vezes 65.536. Só que agora a gente tem que pegar o y de novo e pegar o y, que é esse valor dessa conta aqui de cima, e dividir por 256, que é o valor que é 2 elevado a 8. E agora a gente subtrai cont de tudo isso aqui e o que sobrar a gente salva em z. Então é cont menos x vezes 65.536 menos y vezes 256. Então o que sobrar a gente salva em z. Então a nossa conversão já está feita. Então agora a gente só escreve na EPROM endereço 1, x. Então a gente salva xyz agora na EPROM, mudando os endereços aqui, e está pronto. Vou copiar isso aqui e vou colar aqui embaixo. Pronto. Então, agora vamos criar nossas variáveis, né? XYZ, a gente pode ver aqui que essa variável y, ela vai ser maior do que 256. Então ela vai ter que ser uma variável long. Então aqui, ó, vou tirar ela aqui do int e vou criar ela aqui de novo, long y. Então deixa eu ver o que mais. Sim, e a gente sabe também que a variável cont que a gente criou, ela é de 32 bits. Então se a gente for incrementando ela aqui, ela vai até 2 elevado a 32. Então, por causa disso, a gente precisa limitar a nossa variável até 2 elevado a 24. Então a gente tem que pôr um if aqui, cont for maior do que 2 elevado a 24. Vamos ver quanto que vai dar. Dá 2 elevado a 24
16777.215, né? Que é um abaixo. Então a gente zera ela. Se for maior. E se for menor do que zero, a gente coloca ela 215. Como nossa variável é signed int 32, eu coloquei ela signed porque eu coloquei aqui, ó, esse menor que zero. Então eu preciso colocar ela signed int 32, senão eu não conseguiria fazer esse if aqui. Então agora, como ela é signed, eu preciso vir aqui na apostila e ver que é o signed long, é LI ou LD. Então eu coloco aqui, ó, LD. E agora tem que fazer a leitura dos dados. Então a gente só salva no X 1, salva no Y 2 e no Z o 3, e no conte agora a gente faz x vezes 65,536 mais y vezes 256 mais z. Então pronto, nosso código já está pronto, vamos testar na protoboard. Então aqui no hardware a gente pode ver, eu vou ligar e a nossa variável ela já inicia no máximo, né? Em 2 elevado a 24. Então aqui agora eu vou diminuir o valor dela para 777.209. Vou desligar e ligar de novo. Então lá, salvou certo. E agora eu vou passar de 215 e ele vai zerar. Eu vou pôr o valor de 5. Então lá, continua funcionando. Então é só isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí, deixe o seu comentário se tiver alguma dúvida, continue acompanhando nossa série de microcontroladores PIC e até o próximo vídeo.